A nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus, programa 57, parte 2. Volto a saudar-vos com a minha alegria e com a minha paz, esta alegria e esta paz que recebemos todos e todas diretamente de Jesus, assim nos disponhamos a acolher. Nos disponhamos a acolher. Vivamos abertos a essa realidade invisível aos olhos. O sopro é como o vento, não se vê. No entanto, ninguém vive sem sopro. Dia e noite, continuamente respiramos. E o nosso respirar, que não se vê, é essencial para sermos. Portanto, aí já percebemos que tudo o que é fundamental para sermos e vivermos de qualidade é essencial e, portanto, é invisível aos olhos. E, portanto, tudo o que é demasiado visível pode conter perversidade, ser a perversidade, ser perversão, mesmo que tenha uma máscara de grande bondade, muita bondade. Está bem? E desta segunda parte, voltamos a abrir com uma pergunta que é em tudo semelhante à primeira, muda apenas um bocadinho. Bom ver, vamos ver. Que outra saída para este tipo de igreja clerical e eclesiástica que não a sua própria implosão? Saiu outro tipo de mundo para este tipo de mundo de poder e fica que outra saída para este tipo de igreja clerical eclesiástica e eclesiástica que não a sua própria implosão. É outra boa notícia. E é Jesus quem nos dá. É a fé de Jesus, a teologia de Jesus que nos levam a esta boa notícia. Olhar para esta realidade e dizer, está à beira de implodir. Vais fazer tudo para que ela imploda. Quanto mais depressa, melhor. Precisamente para que possa acontecer um novo de raiz, que é aquele projeto que Jesus é e que Jesus nos dá a conhecer, mas que os seus contemporâneos, no ano 30, em abril do ano 30, decidiram, não propriamente os seus contemporâneos, mas os dirigentes dos poderes da época histórica de Jesus, decidem liquidá-lo, decidem matá-lo. E, portanto, desde então para cá, nós desconhecemos Jesus, Jesus histórico, porque entretanto nos deram a conhecer e a ensinar e nos apresentaram uma máscara dele. Transformaram Jesus histórico num mito chamado Cristo, ou Jesus Cristo, tanto faz, tudo pegado. É um mito. E construíram um sistema doutrinal em torno desse mito, e é esse mito e essa doutrina que nos têm de ser transmitida. Nunca mais o projeto político de Jesus, que é um projeto em que os seres humanos e os povos são protagonistas da sua própria história, das suas vidas, religados entre si, são protagonistas das suas vidas, sempre religados como irmãs e irmãos e em forma de vasos comunicantes, em que cada qual está a contribuir segundo a sua capacidade e também a receber depois segundo a sua verdadeira legítima necessidade. Este é o projeto político de Jesus em síntese e que os sistemas, a igreja clerical e eclesiástica, todas as igrejas e religiões acabam por ser sempre clericais e eclesiásticas, portanto, sistemas de poder religioso, e hoje também elas próprias estão inquinadas pelo o próprio sistema de poder, acabou por se tornar um dos braços fundamentais do poder financeiro, que é hoje o único Senhor e Deus do mundo. Até as religiões e igrejas cultuam o Deus dinheiro. O Deus que elas cultuam é o dinheiro. Trabalham todas para ele cada vez ser mais forte. E, portanto, este tipo de igreja, de igrejas e de religiões tem de implodir, para bem dos povos. Perante os escândalos dos clérigos e dos pastores dos povos,
ou melhor, perante os escândalos dos clérigos e dos pastores de igrejas, não só os escândalos de natureza pedófila, sexual pedófila, mas os escândalos financeiros, os escândalos dos pastores que se aproveitam de tudo, que comem, sugam o sangue daqueles que os frequentam, que frequentam os seus cultos, que vão às suas assembleias. É uma coisa super asquerosa, os crimes horrendos que eles cometem, tudo a coberto do livro. Tudo a coberto do livro e de uma palavra que eles dizem que é a palavra de Deus, mas é do Deus dinheiro. Enquanto as pessoas estão assim a cultuar o Deus dos pastores, eles estão-nos a ir à bolsa, estão-nos a ir ao bolso, estão a roubá-los. Tudo está em função das pessoas entrarem e saírem de lá depenadas, como aquela viúva pobre que entra no templo de Jerusalém, no templo de Jesus histórico, e que é a mais pobre de todos os pobres e que leva apenas, só tem com ela uma pequenina moeda, pouco de uns cêntimos, e tudo isso é o que ela tem e entrega, põe no tesouro. Não não dá a Deus, como eles dizem. Não, pôs no tesouro do templo. O tesouro era o banco. Era o banco dos sumos sacerdotes do templo de Jerusalém. O tesouro era gerido pelos sumos sacerdotes, os grandes banqueiros. Os grandes banqueiros. E então, e Jesus fica tão chocado, tão escandalizado, que chama logo os seus discípulos, concretamente mais os 12, para que vejam aquele escândalo. Quer dizer, um projeto que eu vos tenho estado a anunciar, a praticar entre vós e convosco, a tentar praticar, que vós também pratiqueis comigo, é o oposto a isto tudo. Mas não. Estão a ver que até dessa história, os pastores e os clérigos transformaram numa coisa a seu favor. Uma história a seu favor. Aquilo que para Jesus é o escândalo dos escândalos, que deu tudo o que tinha e, portanto, vai morrer de fome, ela e os seus, porque é uma viúva, não tem mais nada, nem tem mais ninguém na época. Era assim, uma viúva. Era o exemplo máximo da pobreza máxima, absoluta, extrema. Se ela deu o último cêntimo, ficou absolutamente sem nada. Quer dizer, o templo sugou-a, mentalizou-a para que ela devia dar. Que ela devia dar. Mas formatou-lhe a mente para isso. Vejam onde chega o cinismo e o crime do religioso e dos líderes, dos chefes das religiões. Onde chega o cinismo. É que formatam-nos as mentes e as pessoas parece que generosamente estão a dar e estão a enriquecer. Estão a enriquecer os outros, a dar poder financeiro aos seus próprios inimigos, que se vestem de pastor, mas que são verdadeiramente devoradores dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Perante estes escândalos dos clérigos, a todos os níveis, não apenas na pedofilia, que isso é grave, mas é horrendo, mas é episódico, porque dos outros não se fala e eles são muito mais perversos. Nós vemos, os povos veem que as religiões são más. Quer dizer, finalmente, neste terceiro milénio, neste início do terceiro milénio, os povos começam-se a dar conta, perante estes escândalos todos, que afinal as religiões, que sempre as viram como coisa boa, sempre lhes foi apresentadas como coisas boas, veem que afinal elas são o que há de mais perverso, de mau, porque a coberta se mascara de bom. Então, de certa maneira, as igrejas hoje e as religiões, todas elas, igrejas e religiões, são um pecado organizado. Porque o Deus que cultuam não é o Deus de Jesus, que é amigo dos humanos, que é mãe de seres humanos, mãe, pai dos seres humanos, de filhas, filhos, que ele ama infinitamente e que habita nelas, Não está em templo nenhum, em lugar nenhum, fora dos seres humanos. Só está em cada ser humano e, de modo especial, nas vítimas das organizações do poder e portanto, também do poder religioso.
E então eu comparava, atrevo-me a comparar este tipo de igreja clerical, eclesiástica, que, que tem de implodir, e que nós devemos apressar quanto antes o momento da chegada dessa implosão. Comparo-a à parábola do Lázaro, de que fala o Evangelho de João, no capítulo 11. Jesus segundo João explica-nos muito bem isso. É o meu livro, Jesus segundo João. É um estudo muito profundo sobre esse chamado quarto evangelho canónico. Ora, o Lázaro diz que Jesus recebe a informação de irmãs dele, de membros da mesma comunidade, não é uma família, são irmãs de uma comunidade. E recebe a informação de que o seu irmão está doente. E Jesus recebe a informação e fica descansado, descontraído. Parece que não liga para a tabina. E fica mais 2 dias lá por onde anda na missão, deixa-se estar na missão. Isto é a parábola, não é uma narrativa histórica, não é um relato jornalístico, é uma parábola. E depois, ao terceiro dia, que diz lá aos discípulos que não entendem nada dele e do seu projeto, é que diz: bem, vamos para a Judeia, porque afinal vou lá acordar o Lázaro, o nosso amigo Lázaro dorme. E eles dizem: então se dorme, não há perigo. Não, eu estou a falar de outro sono, vós não percebeis nada. E então, quer dizer, então diz abertamente: Lázaro morreu. E eu estou todo contente por não ter estado lá. Estão a ver? Jesus tem um outro olhar. E então este tipo de igrejas, religiões, etc., que têm de implodir, é este Lázaro. Também implodeu. Jesus levou à implosão. Quer dizer, ficou contente quando ele olha, já morreu, mas eu vou lá agora acordá-lo. Quer dizer, vou lá levantá-lo. Aí é que vai intervir. Aparece a alternativa. Implodeu o mundo, este tipo de mundo, este tipo de religiões e de igreja implode e pode surgir então a alternativa, o novo. E então Jesus vai, e segundo, depois vem mais pormenores na parábola, é que, pelos vistos, já tinha morrido há 4 dias. Pronto, já estava sepultado, já estava no túmulo, já era um cadáver no túmulo, e já estava no 4º dia. Quer dizer, o 4º dia era considerado o dia definitivamente morto. Não havia mais hipótese. Quer dizer, já não havia remédio nenhum. E é quando já não há mais remédio nenhum que deste tipo de mundo não vale a pena deixar. Tem que implodir mesmo, tem que acabar. Não vale a pena ir a correr consertá-lo. Façam-no implodir quanto mais depressa melhor. Atiremos isto abaixo, quanto mais depressa melhor. Ajudemos a ir abaixo, a implodir. E então, para que possa nascer, é a hora de Jesus. É a hora de Jesus, é a hora dos povos libertos de toda essa ideologia, de toda essa idolatria, de toda essa mentira organizada. É a hora dos povos libertos de tudo. E então soltos, são liberdade, são saúde, são a saúde. E então Jesus intervém. E a ordem que dá é que tirem até a pedra do túmulo e depois dá uma ordem extraordinária e espantosa a Lázaro. Desatai-o, primeiro diz desatai-o e deixai-o ir, que ele estava todo atado lá com a ideologia e com aquela teologia que mata, perversa que mata. E andava ali escravo, um desgraçado do poder, um servidor do poder religioso e do poder político e do poder financeiro. Um servidor do templo de Jerusalém. E então, desatai-o e deixai-o ir. E depois, Lázaro, sai para fora. É malta. Vem cá para fora. Sai do túmulo. Sai dessa situação de morte em que estás a viver. Sai desse tipo de instituição, de instituições que matam. Sai daí e vem viver. Vem respirar a liberdade, a vida. Vida em plenitude. Está bem? É com esta alegria e com esta boa notícia que vos deixo o meu abraço e o meu beijo.